Olá, turma! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre a anatomia do globo ocular. Em vídeos anteriores, já fizemos uma breve introdução do assunto, mas aqui, aproveitando esse modelo, eu quero passar para vocês informações sobre principalmente a relação entre as camadas do globo ocular. Então, é muito importante que o médico, aquele que não seja um especialista na área, mas que vá atuar como generalista, seja na atenção primária, ou seja aquele médico que vai atuar nos prontos atendimentos, possuam um conhecimento mínimo de anatomia ocular. Bom, então a gente pode iniciar aqui falando da túnica fibrosa, que é justamente a camada mais externa do globo ocular. Então ela é composta pela córnea, que é esse tecido transparente, e posteriormente pela esclera. Tá? Então, se vocês observarem aqui nesse modelo, o sexto anterior é justamente essa camada transparente, correspondente à córnea. Esse tecido aqui é o mais anterior do globo ocular. Tá? Se vocês pegarem agora os 5/6 posteriores, eles são representados pela esclera, que é justamente o que a gente diz, a parte branca do olho. Tá? Então, você tem a córnea e a esclera. Essa é a camada mais externa, a túnica mais externa do globo ocular, certo? É bom a gente falar que a conjuntiva, que é uma membrana mucosa, ela é transparente, ela cobre essa região mais anterior do olho, tá? A esclera, poupando a córnea. A córnea ela não é coberta por conjuntiva. A conjuntiva ela cobre a esclera, região bulbar, segue para o fundo de saco palpebral, que a gente chama de fórnice, e se cobre, e cobre toda a região posterior da pálpebra. Então, se você partir da margem palpebral, mais especificamente da linha cinzenta, ela vem numa porção tarsal, tá? Que é a porção palpebral da conjuntiva, se continua com fórnice e vem para a região bulbar. Então, 3 camadas aí. Tá? A porção palpebral, o fórnice conjuntival, que vai formar um fundo de saco, conjuntival, como a gente chama, e a porção bulbar, que vai cobrir aqui a região mais externa, mais anterior da esclera. Ok? Aí, quando olhamos através da córnea, qual tecido que a gente visualiza? O mais aparente aqui é a íris, justamente o tecido que dá coloração do globo ocular. Nesse caso aqui, um tom mais amarronzado, nesse modelo que a gente está utilizando, certo? Eu vou abrir aqui a peça anatômica para a gente poder visualizar, tá, de dentro para fora também como é que está a arrumação aqui dessas camadas da estrutura do globo ocular, ok? Então, se nós repararmos aqui o globo ocular de um outro ângulo, o que é que a gente vai perceber? Então, a gente tem a córnea, que faz parte aí da túnica fibrosa. Nas camadas mais internas, nós temos a túnica média, ou a túnica uveal, que é a camada vascular do globo ocular. E aí nós temos como representantes aí a íris, o corpo ciliar e a coroide, tá? Então, a íris vocês conseguem visualizar anteriormente, a sua abertura central, que é justamente a pupila, o corpo ciliar, que é essa região muscular, tá? Tem o músculo ciliar, e dando sequência com a úvea, que é a camada média, tá, gente? Então nós temos a túnica fibrosa, que é externa, a túnica média, aqui já a úvea, e a camada interna, que é a camada nervosa, aqui formada pela retina, a túnica interna. Dando continuidade. Então, quando nós olhamos aqui o globo ocular anteriormente, nós temos córnea, íris. Posteriormente a íris, nós vamos ter o cristalino. Bem, e entre a córnea e a íris, o que é que nós temos? Temos a câmara anterior. Dentro dessa câmara anterior, que é justamente esse espaço, é que circula o humor aquoso, que é formado lá no corpo ciliar, mais especificamente nos processos ciliares, e que seguem para
a câmara anterior, ok? Atrás da íris, ou seja, posteriormente à íris, nós temos a lente, né? Então, a gente consegue visualizar aqui a lente, que é o cristalino. Então, qual a doença que mais acomete o cristalino aí, que a gente relaciona, em especial, a população mais idosa? A catarata, né? Então, é justamente o cristalino, essa lente transparente que existe posteriormente à íris, ela, com o decorrer do tempo, ela começa a ter opacidades na sua conformação, tá certo? Então, ele se torna mais opaco. Isso é o conceito de catarata, que é a opacidade do cristalino, tá? É importante falar aqui, aproveitar o momento e dizer que a catarata ela pode acontecer em qualquer idade, certo? Então, existe a catarata congênita, então, né, o bebê já nasce com a catarata. Existem aquelas cataratas que são relacionadas ao uso de medicação, como o corticoide. Existem as cataratas que são associadas a outras doenças, né, como inclusive o próprio diabetes, que pode antecipar um pouco a catarata. E a forma mais comum, que é justamente a catarata senil, tá, que é mais relacionada à população idosa. Bem, aqui eu já retirei a porção anterior, a córnea, retirei a íris, o cristalino, né? Então a gente está vendo aqui a porção mais interior. Vocês veem aqui com uma cor mais alaranjada, que é a retina. Essa é a camada mais interna do globo ocular. Então, de fora para dentro, se vocês pegarem aqui, vocês têm esclera, no centro aqui, bem no meio, a coroide e mais internamente a retina, tá certo? Anteriormente, quando a gente vê de frente, vocês têm a córnea com a esclera, a parte branca do olho, lembram? Posteriormente à córnea nós temos, né, ali a íris, que dá a cor dos olhos. Entre a íris e a córnea nós temos a câmara anterior. Atrás da íris o cristalino, tá? Então, atrás do cristalino, aí nós já temos toda essa estrutura aqui. Esta é a câmara vítrea, onde existe, né, o humor vítreo. Aqui vocês conseguem visualizar também, posteriormente, né, o nervo óptico, né? Se internamente, ao examinar o fundo do olho do paciente, né, através do exame conhecido como fundoscopia, a gente consegue visualizar o que chamamos de papila do nervo óptico, que é justamente essa áreazinha aqui mais amarelada. E aí a gente vai ter uma aula mais específica para conversar um pouco sobre a papila do nervo óptico, algumas alterações, principalmente quando a gente conversa sobre glaucoma. É importante. Vamos ter outra aula também, em que a gente vai conversar um pouco sobre alterações do fundo do olho em doenças sistêmicas, né? Então, vamos fazer um vídeo sobre alterações do fundo do olho no diabetes, na hipertensão e outras doenças também. É muito importante para vocês esses conceitos. Bom, então, aproveitando aqui este modelo anatômico, a gente consegue visualizar muito bem as inserções dos músculos extrínsecos oculares. Então, nós temos os retos verticais, então, reto superior, reto inferior, que são suas inserções na esclera. Os retos horizontais, então, o reto medial e o reto lateral, também inseridos na esclera. Além dos retos, nós temos dois músculos oblíquos, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. O superior, ele tem sua inserção mais posteriormente na esclera também e abaixo do músculo reto superior. Daqui ele segue para a tróclea e posteriormente junto ao cone muscular. Enquanto isso, o oblíquo inferior ele vai se inserir mais posteriormente também na esclera, tá? Mais precisamente abaixo do reto lateral. Então aqui a gente consegue visualizar a inserção do músculo oblíquo inferior. Daqui ele segue passando abaixo do reto inferior, indo se inserir na região medial da órbita. Esse cortezinho aqui é para visualizar, né, de uma forma também didática, de fora para dentro as camadas que a gente já conversou anteriormente. Então a gente tem a esclera, mais internamente aqui, camada média, que é a úvea, mais especificamente a coroide,
e mais internamente ainda essa área alaranjada aqui, que é a retina. Ok, pessoal? Então, bom, e aqui posteriormente o nervo óptico, né, que aí dá sequência a toda a via visual. Então, pessoal, esse encontro, esse vídeo foi mais para passar uma noção muito básica realmente da relação entre as estruturas do globo ocular, né? Eu pude mostrar a vocês aqui que a camada mais anterior é a córnea, posteriormente a córnea a gente tem a íris, a abertura central dessa íris é a pupila, essa região mais esbranquiçada é a esclera, onde se inserem os músculos extraoculares. Na camada média nós temos o tecido uveal, composto aí pela íris, o corpo ciliar e a coroide, e mais internamente nós temos a retina, que é a parte mais sensorial do globo ocular. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas com relação a essas questões anatômicas. A gente vai passar, evidente, alguns detalhes mais nos próximos vídeos, quando a gente falar especificamente das doenças de cada parte ocular. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.